Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Nós vamos cantar a música Noite Igual. Noite igual, nunca verá neste mundo e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ver outra noite. Noite igual, nunca verá neste mundo e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo
do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, aqui pela internet. E hoje, o nosso último estudo do ano, né? Nós vamos trabalhar um pouco o tema oração e vigilância, aproveitando este tema para incluir também o nosso trabalho de passe à distância, falando um pouco sobre a questão do passe. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e, em seguida, faremos, então, o nosso estudo. Neste momento, Senhor, agradecemos a Tua presença amiga, a Tua presença consoladora e a presença dos benfeitores espirituais que conosco atuam e que aqui já sentimos para o nosso estudo desta noite de quinta-feira, dia 30 de dezembro do ano de 2021. Só temos a agradecer por termos chegado até aqui, por conseguirmos realizar os nossos estudos e atingir a tantos por meio da internet. Que possamos, Senhor, agregar mais valores à nossa vida, mais valores espirituais, menos valores materiais. Que o Senhor ampare a todos aqueles que nos assistem, aos lares representados, a todos nós, Senhor, concedendo-nos o bem mais precioso, que é a vida, a saúde. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe incansável de trabalhadores. Que possamos a cada dia nos melhorar, que possamos a cada dia evoluir com mais aprendizado e com maior vivência dos ensinamentos do Teu Evangelho. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos trabalhar esse tema, oração e vigilância, nos baseando numa passagem, não é, de Lucas, em que nós vamos primeiro, através do miudinho do Evangelho, do livro Luz Imperecível, elaborado pelo Sr. Honório Abreu, destrinchar um pouco essa passagem. Primeiro vamos nos lembrar de uma frase de Emmanuel, em que ele diz que dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Então, a oração é o nosso maior sistema de intercâmbio aí que nós temos disponível, né? Entre a terra e o céu. Bom, essa passagem ela está em Lucas, no capítulo 22, versículos 45 e 46. Então, vamos ouvir. Vou ler para vocês. Erguendo-se após a oração, veio para junto dos discípulos e encontrou-os adormecidos de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, olhem que beleza a mensagem que Jesus nos deixa. Lembrando que eles estavam aí no Monte das Oliveiras, né? Então, nós temos que refletir sobre essa postura que Jesus adotou. Ou seja, qual é a postura adequada ante as circunstâncias que nos visitam, ante os desafios que nos aparecem. Temos que também, né, que ponderar sobre essa questão da prece, sobre o poder da prece, da oração, quando ela é exercida com recolhimento. E após a prece, não é? Jesus dá sequência, então, ao atendimento concreto das responsabilidades. Levantai-vos, né? Jesus se levanta, ele vai até os discípulos, nos mostrando que necessitamos da oração, quanto a oração se completa no plano de realização e de trabalho. Então, não é só ficar na oração. Então, quando nós nos direcionamos aos planos mais altos, nós nos vemos sensibilizados para a luta, para a renovação. É importante, então, que estejamos atentos, né, para que a nossa cooperação atinja aqueles que estão posicionados com a mensagem que nos propomos veicular. Então, Jesus vai se dirigir aos seus seguidores, aqueles aprendizes ávidos do conteúdo que ele ensinava. Jesus encontrou-os dormindo de tristeza. Muito interessante essa frase, né? Dormindo de tristeza,
porque mostra para nós um estado de receptividade de quem necessita de auxílio, de esclarecimento. O discípulo é aquele que se identifica com as metas de libertação espiritual, é o ponto de referência, o erguimento de uma nova mentalidade no contexto da evolução. Então, apesar das informações que eles detêm, né, ou detiveram na época, a invigilância pode ganhar tempo. E aí, nós podemos nos encontrar dormindo de tristeza, mostrando os nossos condicionamentos do passado. Então, diante da angústia do mestre em face dos acontecimentos que viriam, a fibra dos seus aprendizes mais próximos viu-se traída pelos tentáculos da tristeza. É importante que reflitamos, então, sobre os registros negativos que exercem pressão sobre os melhores ideais, no sentido de desativar esses registros, porque esses registros se revestem de uma natureza sutil, sempre prontos a nos assediar em alguns momentos, né, peculiares. Apego, suscetibilidade, tristeza podem invalidar, podem desarticular os melhores propósitos de equilíbrio e de auxílio. E Jesus pergunta a esses discípulos: por que estáis dormindo? É importante, então, a questão, né, de administrar o tempo, para que o tempo possa nos favorecer no processo de crescimento. O cuidado é um fator de segurança. Quando nós somos envolvidos por acontecimentos infelizes, nós detectamos o momento em que fomos visitados pela indiferença, pela desatenção, que refletem a nossa invigilância. Jesus fala: levantai-vos. Vejam que interessante. Desatentos, não é, às convocações que surgem nos fatos do dia a dia, nós somos aprisionados pelo interesse pessoal e pelo reconforto transitório, na tentativa de dar um colorido imediatista aos dias, às oportunidades. E aí os sistemas de egocentrismo se convergem. Então, quando visitados por essas investidas que nos sugerem acomodação, vamos nos lembrar do Mestre Jesus, com a sua voz amorável, dizendo para nós: levantai-vos. E aí Jesus continua: e orai, para que não entreis em tentação. Os componentes que podem nos precipitar na tentação permanecem adormecidos. A tentação, amigos, ela é um precioso instrumento de caráter positivo no direcionamento ascensional. A tentação é a mais vigorosa comprovação de que o teste está à porta. Então, basta o fato de nós operarmos para o bem para que a tentação se posicione e ameace o êxito das nossas iniciativas. Então, esse texto, ele nos conduz à meditação, ao pleno esclarecimento do que representa a experiência de ser provado na rota do destino. Jesus, ele não rejeita a tentação. Na verdade, ele nos alerta quanto aos problemas que possam surgir quando cairmos na tentação. Então, ele utiliza a expressão não entreis e a fórmula de prevenção, que é orai. Então, essas são as mensagens do Sr. Honório Abreu no livro Luz Imperecível, quanto a este capítulo e a estes versículos. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, em 1984, né? Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala para nós que é pelo pensamento que nós nos colocamos em sintonia com outros seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, por intermédio de nossas ondas mentais, Kardec nos diz que nós podemos auxiliar e sermos auxiliados por outras mentes que entram em sintonia, em contato conosco. Então, atuando sobre esse fluxo energético, nós curamos e somos curados de algumas doenças, até aquelas catalogadas pela medicina como incuráveis.
a cura do incurável dá origem ao milagre, é o que Kardec coloca para nós. Mas nós sabemos, né, que para o Espiritismo o milagre não existe, pois nós não podemos derrogar as leis da natureza. O que há, na verdade, segundo Kardec nos diz, é uma extrema aceleração dos processos de cura. Então, a oração, ela é esse divino movimento do espelho de nossa alma, no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Quem nos diz isso é Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 26. Emmanuel coloca para nós que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Então, segundo Emmanuel, a oração é importantíssima, é esse espelho, não é? E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel também fala para nós da oração. Ele diz que o esforço e a prece, elas se completam no todo da atividade espiritual. Então, não basta só a oração, tem que ter também o nosso esforço. A oração ilumina o trabalho, segundo Emmanuel, e a ação é como um livro de luz na vida espiritual. Então, temos que agir, temos que fazer o nosso esforço. Assim como Jesus disse aos seus discípulos, levantai-vos. Lembrem-se, amigos, que eles estavam dormindo de tristeza, e Jesus os convoca à ação, a ação de levantar. Então, nós também temos que ter essa ação, de nos colocarmos na situação de nos levantarmos, não é? De nos colocarmos em situação de ação. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz para nós, cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. No livro Reformador, de junho de 2008, Manuel Filomeno de Miranda traz para nós também uma parte muito interessante sobre a questão da oração e da vigilância. Ele diz assim para nós, as trombetas do além soam e convocam os servidores do bem a quebradem e cantem o poema da saúde e da paz. Embora a algazarra generalizada, conseguindo sensibilizar muitos que ainda possam ser despertados e liberados da situação deplorável. Portanto, amigos, apesar, não é? Como ele diz, da algazarra generalizada, as trombetas soam e nos convocam, nós, servidores do bem, a que brademos os cantos, né, de saúde e de paz. Então, nós temos que nos libertar dessa algazarra generalizada e entrar aí no recôndito do nosso íntimo, para que possamos nos elevar em preces e em orações por nós e por toda a humanidade. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que o vigiai e orai torna-se de incomum significado terapêutico neste momento, a fim de prevenir a sociedade a respeito da infeliz pandemia, assim como para libertar os ergastulados nas amarras e prisões da momentânea enfermidade moral espiritual. Vejam que aqui, Manuel Filomeno de Miranda, foi uma mensagem de 2008. Ele não estava falando da pandemia do Covid-19, mas ele estava falando dessa pandemia geral em que nos encontramos, que é de estar no mundo, não é? Nesse mundo em que vivemos atabalhoadamente, sem nos preocuparmos aí
com esse vigiar e orar, que tem, segundo ele, um significado terapêutico. Às vezes, vamos fazendo as coisas assim, né? De modo atabalhoado, né? De modo sem pensar, seguindo aí o rumo da vida, não é? Acordar, né? Levantar, almoçar, trabalhar, e as coisas vão seguindo dessa forma, sem entrarmos no nosso íntimo, né? Que ele fala que isso é uma infeliz pandemia, é seguir o mundo aí dessa forma, sem pararmos um pouco, sem refletirmos um pouco sobre os nossos valores, sem entrarmos em contato com Deus, com Jesus. Então, as preces, né, a grande maioria das pessoas, nós vamos ver que só recorrem às preces ou à oração quando estão com algum problema de ordem material ou por motivo de doença. Raramente nós paramos para fazer as preces em bons momentos. E quando entramos aí nessas situações difíceis, nesses desafios, nós recorremos às orações e às preces e achando também que as respostas, né, têm que vir imediatas, que as soluções têm que vir imediatas, e ficamos ali aguardando passivamente por essas soluções imediatas, né, para aquilo que nos aflige. Então, se o atendimento às vezes demora, muitas pessoas se revoltam, não acreditando então na eficácia das orações. Geralmente essas pessoas esperam por um milagre e não fazem, né, não desprendem um mínimo esforço para a realização do que foi solicitado. Então, em geral, a gente só vê o presente, só o imediatismo. A gente não quer, né, e não gosta de sofrer. Mas, se o sofrimento é de utilidade para a nossa felicidade futura, com certeza Deus deixará que nós soframos por algum tempo, né? Entretanto, os benfeitores espirituais estarão do nosso lado, nos dando força, confiança, coragem, paciência e resignação, desde que a fé esteja abrigada em nossos corações. Por que nós não oramos, então, com frequência? Muitas pessoas dizem, não é? Não tenho tempo, ando muito cansado, como posso orar dessa maneira? E não orando, não fazendo as nossas preces, nós acabamos sendo vencidos pelo estresse, pelo desânimo, assim como os discípulos estavam também, dormindo de tristeza. Então, a oração, ela poderia nos ser útil para conseguirmos essa energia necessária que às vezes nos falta nesses momentos. Então, a oração, ela é para momentos difíceis e de provação. E quando nós vivenciamos a dor, a gente fala, nossa, mas como posso orar com sofrimento desses? Aí a gente pede, orem por mim. Só que nós nos esquecemos que a prece, ela nos dá a sustentação necessária para suportar a dor com resignação, com paciência, encarando este momento de dor como um aprendizado. Mas a oração, amigos, ela é para ser feita também em momentos em que estamos bem. Assim, nós vamos realizá-la com maior eficácia. Por estarmos felizes, esquecemos ou não temos tempo para a prece. Deus só entra em nossas vidas se assim o desejarmos e permitirmos. E este caminho ele é feito através das orações. E quando as nossas preces não são atendidas? A gente sempre fica esperando, né, passivamente, que os outros mudem, que se adaptem, né, aos nossos gostos, aos nossos caprichos. Nos esquecemos que as mudanças devem iniciar dentro de nós. Então, nós temos que fazer as mudanças necessárias em nosso íntimo. Por consequência, as mudanças ao redor serão efetivadas, serão efetuadas. Sempre procuramos julgar os nossos problemas nas mãos de outras pessoas, para que possam ser resolvidos. Estamos sempre esperando por soluções milagrosas e não assumimos as nossas devidas responsabilidades. Achamos que basta realizar determinado número de orações para que todos os nossos problemas sejam resolvidos. Então, eu vou rezar, eu vou orar 20 Pai Nossos, 30 Ave Marias, e aí o nosso problema será resolvido. Não é assim, né? Se a solução não vem em curto prazo, nós achamos que Deus não atendeu as nossas preces. E aí, achamos que não vale a pena rezar. Nossa,
rezei tanto, ajoelhei, né? Como aí as tradições das quais muitos de nós viemos nos induziam a fazer. Mas não é assim. E aí nós reclamamos que as nossas orações não são atendidas. Acontece, amigos, que nós vivemos um certo padrão mental, um certo padrão emocional, e nós somos muito rígidos nos nossos estilos de vida, nas nossas atitudes, né? Não encontrando aí ou não querendo encontrar a força de vontade para mudar o nosso interior. Nós temos que ter essa força de vontade. Se recusamos essas mudanças tão necessárias para a nossa evolução, como Deus poderá nos ajudar em outras coisas em nossas vidas, se nós mesmos não queremos nos ajudar? E nós temos que nos lembrar que nem sempre o que pedimos é o melhor para nós. Em certos momentos, né, em certos casos, Deus pode dizer não para certos pedidos. Por quê? Talvez nós não estejamos suficientemente maduros, suficientemente esclarecidos para arcar com aquilo que estejamos, né, ou que estamos realizando. Outras vezes, o que estamos pedindo pode trazer prejuízos para outras pessoas. Então, Deus, né, nosso Pai Celestial, ele age, né, em determinadas situações dessa forma, não atendendo às nossas solicitações. Então, com sabedoria, Deus aguarda o momento oportuno para nos atender. Por quê? Existem determinadas leis no universo e essas leis têm que ser respeitadas. Portanto, nós devemos nos lembrar sempre, ao final de nossas preces, de nossas orações, seja feita a tua vontade e não a nossa. Que sejamos capazes de nos lembrar disso. Seja feita a tua vontade e não a nossa. Lembremos de uma frase também muito importante. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós, né, a humanidade, os homens, recebemos de Deus a inteligência, o entendimento para que pudesse ser utilizado. Se o nosso Criador tivesse nos isentado do trabalho, do esforço, do desenvolvimento da vontade, nosso espírito ainda estaria na infância espiritual. Deus assiste aqueles que se ajudam a si mesmo, e não aos que ficam esperando por milagres, sem fazer nada para mudar as situações, esperando só pelo socorro. Pela prece, amigos, nós atraímos os bons espíritos que nos vêm sustentar com os bons pensamentos, com os bons conselhos, para que possamos adquirir a força necessária para vencermos as dificuldades pelo nosso próprio esforço. Então, para que serve a oração? É muito importante, né, agradecer ao acordar pela manhã, agradecer pelo descanso do nosso corpo físico, pedindo a proteção para mais um dia de trabalho. É muito importante também, ao dormir, né? Antes de dormir, agradecer pelo dia que tivemos e pedir para que nosso espírito possa estar com nossos amigos espirituais para buscar novos esclarecimentos, novos aprendizados. Podemos também utilizar a oração para pedir proteção, bons conselhos, inspirações de nossos guias espirituais para a resolução de nossos problemas, pedir pela nossa saúde, pedir energia para o nosso corpo físico. Então, devemos orar não só para pedir, mas também para agradecer pelas conquistas do dia a dia, para emitir boas vibrações para os nossos entes queridos que estejam doentes ou em dificuldades. Oremos também, não é, para a nossa elevação, para a elevação da nossa alma, para a nossa grandeza, para os nossos inimigos. Não nos esqueçamos, não é? Para todos aqueles que nos desejem o mal. Pedir às entidades benevolentes que possam iluminar os nossos pensamentos para a prática dos atos mais elevados. E, acima de tudo, vamos orar com fé. E o nosso tema, oração e vigilância, lembrando do vigiai e orai. Nós temos que vigiar os nossos atos, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Oremos para pedir bons conselhos, proteção espiritual, força para vencer as nossas imperfeições.
Vamos pedir o despertar da nossa consciência, para que possamos vencer a influência perturbadora dos espíritos inferiores, que estão continuamente nos arrastando aí para a repetição dos equívocos do nosso pretérito, tentando nos desviar da seara do Cristo. A oração, ela é o pensamento do homem em comunhão com Deus. É a chama necessária para iluminar a nossa alma. A vigilância é o cuidado que temos que ter com os nossos pensamentos e reações. Lembrando que pensamos antes de falar. Então, que vigiemos os nossos pensamentos, a fim de que possamos agir tão logo percebamos aí as manobras da tentação. Então, juntas, oração e vigilância constituem o mais poderoso antídoto contra o mal. Lembremos o que os espíritos disseram a Allan Kardec nas questões 660, 661 e 663 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou na questão 660, a prece torna o homem melhor? Os espíritos responderam, sim, porque aquele que faz a prece com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Então, observem que na resposta da espiritualidade, eles já colocam objetivamente que sim, né? Que a prece torna o homem melhor. Mas nós temos que ter fervor, confiança e sinceridade, né? Na questão 661, Kardec pergunta, pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Nós estamos na Terra, cometemos faltas ainda, né? Nossos desafios que todos nós temos rumo à nossa evolução. Então, Kardec fez uma pergunta muito pertinente. Se a gente pode pedir a Deus o perdão das nossas faltas? E os espíritos respondem, Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Então, observem, a prece não vai ocultar, esconder as nossas faltas. Os espíritos continuam. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Muito interessante a resposta da espiritualidade, não é? Porque as nossas faltas, elas não serão escondidas. Porque se nós não mudarmos de conduta, não adianta ficarmos rezando e pedindo perdão. Não adianta, isso não vai mudar. Então, o que vai mudar são as boas ações. Os espíritos colocam que as boas ações são a melhor prece, porque elas valem muito mais do que as palavras. Então, amigos, é o levantar que estava lá em Lucas, é o mudar de atitude, é mudar a nossa conduta. Isso é a melhor prece, né? E na questão 663, Kardec ainda pergunta aos espíritos, as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Olhem bem, essa pergunta é muito interessante. Por quê? Será que com a prece nós podemos modificar a natureza das nossas provas? Porque nós mesmos escolhemos as nossas provas. Nós sabemos disso, né? Nós espíritas. Então, será que com a prece nós podemos mudar isso e, às vezes, desviar o curso dessas provas? Vejam o que os espíritos respondem. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. A resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. A prece nunca é inútil quando é bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará.
É a frase que nós falamos e que a espiritualidade responde. Então, observem, modificar a natureza das nossas faltas, a prece não modificará. Ela nos vai dar o quê? A resignação. Ela vai atrair o concurso dos bons espíritos, que vai parecer para nós, não é? Que essas provas serão menos duras, não é? E vai nos ajudar a suportar com coragem. Então, ela nunca é inútil. Desviar, ela não vai, né? Mas vai nos fazer suportar com mais coragem, e aí vai parecer para nós uma coisa mais leve, menos dura. Então, olha que interessante o poder da prece. É o que os espíritos nos respondem. Então, o texto evangélico lá de Lucas nos diz, né, que nós devemos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Jesus nos disse isso, né? Mas por quê? Primeiro, por causa do nosso passado delituoso, né? O Emmanuel já nos alerta, né, que as mais terríveis tentações se encontram no lado sombrio aí, né, da nossa individualidade. O que isso significa? O Emmanuel nos fala que quando reencarnamos, nós trazemos conosco, impregnados em nosso subconsciente, todos os erros, todas as mazelas que foram cometidas em outras épocas. Como a gente tem o esquecimento do passado, a manifestação se dá pela intuição e pelo sentimento. Então, a simples presença de um adversário de outras épocas pode fazer ecoar em nós o ódio, a vingança, o repúdio. Isso é muito comum. Às vezes a gente vê uma pessoa e sente aquela, né, aquela coisa assim, sem a gente nunca ter contato com a pessoa, né? Por isso, Emmanuel diz que nós devemos ter vigilância. Então, tomando-se consciência da situação, né, nós devemos proceder à prece silenciosa em favor da harmonia. Então, quando sentirmos esses sentimentos aí de repúdio, né, de ódio, de vingança, que não são desta encarnação, mas são do nosso passado delituoso, né, nós devemos recorrer à prece em favor da harmonia. Então, Emmanuel nos propõe que em nós mesmos, né, nós podemos exercitar esse bom ânimo, essa paciência, essa fé, essa humildade. E ele diz que nós não devemos atravessar, né, aliás, ele diz que não devemos, não. Ele diz que nós não atravessaremos o mundo sem provas. Ele fala, não te proponhas a atravessar desse modo o mundo sem tentações. Então, nós teremos tentações, elas nascem contigo, o Emmanuel diz. Elas assomam de ti mesmo, elas alimentam-se de ti. Quando não a combates dedicadamente. Então, nós temos que combater as tentações. Qual o lavrador, sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Isso está lá no livro Fonte Viva, no capítulo 110. É a proposta que Emmanuel traz para nós. E aí Emmanuel coloca que nós devemos nos lembrar do ensinamento do Cristo, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações. De vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Essa analogia é maravilhosa. Mas vale chorar sobre os aguilhões da resistência. Os aguilhões são aquilo que nos incomoda, né? Quando a gente resiste aos desafios. E aí a gente chora mesmo, né? Mas mais vale isso do que chorar, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Ou seja, do que cair, né? Bem, depois dessa explicação sobre a oração e a vigilância, nós entramos no nosso tema do passe. E aí, por que a gente fez esse preâmbulo da oração e da vigilância? Para falarmos sobre o nosso trabalho do passe à distância. Então, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, como já foi falado por outros amigos aqui que também fazem estudos, né? Desde 2020 vem fazendo este trabalho de passe à distância, hoje com mais de 400 pessoas sendo atendidas ou já atendidas. É um grupo, né? São 8 grupos de trabalhadores, de 5 trabalhadores, que se reúnem em dias e momentos e horários específicos
para dedicar, então, essas energias em benefício de outros que necessitam. Todos nós somos necessitados, não é? Quando não nos sentimos bem, não podemos também aplicar o passe. Aí temos que entrar como na fila dos necessitados. Mas, buscando aí, né, essa energia, essas vibrações em benefício do outro. E aí nós vamos ver a importância desse outro que neste momento é assistido, porque às vezes trocamos de papéis, mas é importante como o esforço e a ação desse outro, que às vezes está lá dormindo de tristeza, possa levantar-se e ter ânimo e coragem, né? E resistir aos aguilhões. E aí nós vamos nos lembrar lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, para a gente lembrar aí, né, que desde épocas remotas, Jesus, não é? Paulo, faziam, né? E vários exemplos que nós temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, já com a imposição de mãos, né? Faziam com que as enfermidades fugissem de suas vítimas e os espíritos malignos se retirassem. E havia milagre? Não. Sabemos pela doutrina espírita que não era milagre, que não podemos derrogar as leis da natureza. Então, quais seriam as definições espíritas e dos espíritos acerca do passe? Então, Emmanuel, no livro Consolador, lá no capítulo 5, na questão 98, ele diz para nós que o passe é uma transfusão de energias psíquicas. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, não é? O André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, e aí, né, ouvindo o espírito Aulus falando a ele, que o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Hoje nós já temos reconhecido isso, né? Por vários meios aí da ciência, inclusive da medicina, que a imposição de mãos ela altera o campo celular. No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, chamado Passe e Oração, o André Luiz, por meio da psicografia do nosso querido Chico Xavier, coloca para nós que o passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicado sem qualquer contraindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe. Depois, no livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, no capítulo O Passe, Propriedades e Efeitos, coloca-se para nós que o passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. É o Divaldo Franco colocando isso para nós neste livro. E no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo A Importância da Fluidoterapia, é dito para nós que o passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. Por que trouxemos isso? Porque sabemos que muitos que estão assistindo aos nossos estudos não são do meio espírita. Então, para que conheçam a definição do passe e saibam aí o que significa, não é? Então, o passe. As várias definições do passe dadas por espíritos, não é? Como Emmanuel e André Luiz, como também pelo Divaldo Franco aqui, sem ser psicografia, né? E como a Sueli Caldas Schubert também. Então, o passe, gente, é essa transfusão, essa maravilha, né? De doação de energias, que altera o campo celular, né? Que essa transfusão de amor, como o Divaldo diz, como a Sueli Caldas Schubert diz, essa transfusão de amor. E é sempre
né? Não há contraindicação no passe. Ele é sempre valioso. Vamos ver algumas citações do passe, acerca do passe no Velho Testamento. Então, lá em Reis, né, no segundo Reis, no capítulo 5, versículo, segundo livro de Reis, né? Capítulo 5, versículos 10 e 11. Vamos ouvir essa passagem. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha que interessante. Moveria a mão sobre o lugar da lepra. Então, aí já uma citação para nós da imposição de mãos, né? Em Deuteronômio, lá no capítulo 34, versículos 9 a 12, nós vamos ver também uma citação. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Moisés também, né, teve aí a imposição de mãos. Depois nós temos uma outra citação. Agora vamos ver, não tem como a gente ver todas as citações, né, porque o tempo não permite. Vamos ver algumas no Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículo 3. Jesus, quando desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Jesus estendendo a mão. Depois nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 19. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele. É a cura da cegueira, né, de Paulo, né? Dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, também Ananias impôs a mão sobre ele. Bom, no livro Passe Passista, do Roque Jacinto, ele traz para nós muito interessante aí um trechinho sobre o passe. Jesus os espera, porque a terapêutica dos passes se encontra interligada à nossa própria vida, aguardando o despertar de nosso anseio de trabalho nobre e de renovação interior, para que tenha em nós uma fonte inexaurível de equilíbrio ao nosso semelhante. Então, observem que o passe é considerado uma terapia, não é? Mas ele precisa que a gente desperte, né, o nosso anseio de trabalho nobre e de renovação interior. E aí ele coloca também para nós que o passe, modalidade de socorro fraterno, enobrecido pelo cristianismo, é terapêutica revivida e explicada em sua mecânica e em sua vital importância pelo espiritismo cristão. Porque nós sabemos aí que há vários livros, né, muito interessantes, espíritas, sobre a terapia dos passes, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós vamos ver, por que eu coloquei esse título? Porque nós vamos ver algumas questões do passe. Então, os objetivos, né, e as finalidades do passe espírita vão se fundamentar nesse reequilíbrio do espírito, do corpo físico e no exercício do amor ao próximo. Então, esse reequilíbrio ele se faz através da troca de fluidos. Então,
tendo em vista que a substituição de fluidos deletérios por fluidos salutares. Então, a ação do pensamento e da vontade, elas não ficam ali circunscritas apenas aos passistas, mas também aos enfermos do corpo físico e do espírito que recebem o passe. Então, é importante que o pensamento e a vontade daqueles que estão recebendo o passe estejam em grande atuação. Então, é importante que nós esclareçamos aos enfermos, ensinando a todos, né, a forma de pensar e de acionar essa vontade com vistas à realização da cura. Não adianta só aplicarmos o passe, por exemplo, o passe à distância, não é? E no dia marcado e na hora, aquele que vai receber o passe se esquecer, porque aí não há efeito nenhum. É importante que a vontade, o pensamento desse que vai receber esteja interligado com aqueles que vão aplicar o passe. Então, é importante que o receptor inove seus pensamentos e imagens mentais. Mudar o quadro mental, amigos, isso é muito importante. Então, é preciso incentivar aí nesse necessitado a fé, a vontade de curar-se, demonstrando a relação existente entre o espírito, corpo espiritual, corpo físico. Então, é muito importante isso. Nós temos aí relatos, né, de pessoas que se curaram de doenças chamadas incuráveis na medicina. Há a questão da prova, do merecimento e a atuação dessa pessoa na sua própria cura. Então, devemos ensinar esse enfermo a pensar bem, a criar essas imagens mentais saudáveis. Eu preciso estar com o meu pensamento sempre criando imagens saudáveis. Então, no dia, eu devo me preparar um pouco mais, tanto quem vai aplicar quanto para quem vai receber, mas principalmente esse enfermo. Não vendo notícias ruins, noticiários pesados, filmes ruins, alimentos pesados. Então, é muito importante nos lembrarmos de que a linguagem dessas imagens mentais, ela precede o ato da comunicação com as palavras. Então, o passe espírita, ele é uma prece, ele é uma oração, ele é uma doação, ele é concentração. Então, aquele que reconhece que não pode dar de si mesmo, vai suplicar a doação dos espíritos. Então, são esses espíritos que estão conosco ali, que socorrem aqueles por quem nós pedimos, não nós que estamos aplicando, né? Porque nós dependemos dessa assistência espiritual, nós somos aqui meros intermediários. Então, o passe, na verdade, ele não é um ato de magia, mas ele é uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores que nos amparam. No nosso caso, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores. Então, a existência e a ação dessas entidades não são suposição, é uma realidade provada cientificamente hoje, integrada necessariamente nas leis naturais. Não decorrem de visões místicas. O Herculano Pires coloca isso para nós, né? Não vem de coisas místicas, mas vem de fatos, de fenômenos cujas leis já foram descobertas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos itens 5 e 12, Kardec coloca para nós, no comentário sobre a fé, lá no item 5, que o poder da fé, ele se demonstra de modo especial e direto na ação magnética. O passe é uma ação magnética, né? Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. E no item 12, há uma mensagem assinada pelo Espírito Protetor, em 1863, que vai falar sobre a questão do magnetismo, dizendo para nós que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Se todos os encarnados se persuadissem da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios.
e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Isso é o espírito protetor trazendo para nós sobre a ação do magnetismo. Então, se nós quisermos, não é? Se nós soubermos e nos acharmos persuadidos dessa força que se encontra em nós e nos colocarmos a serviço dessa força, nós realizaríamos o que chamamos hoje aqui de prodígios, mas que, na verdade, é um desenvolvimento da nossa faculdade humana. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10, Kardec traz para nós que quando dirigimos nosso pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, olha que interessante, isso acontece tanto de encarnado quanto para desencarnado, né? Essa corrente fluídica. Quando a gente dirige esse pensamento para qualquer ser na Terra, no planeta, ou no espaço, né? Sabemos aí que há muitas moradas na casa do Pai. Então, a energia dessa corrente, ela guarda proporção com o pensamento e a vontade. Então, é assim, meus amigos, que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Então, o passe à distância é interessante por quê? Porque não há distância para a ação dos passes. Os espíritos superiores, eles não conhecem essas dificuldades das distâncias terrenas. Eles podem agir e curar através das maiores lonjuras. Por isso é importante que coloquemos o endereço completo do necessitado, daquele que vai receber o passe. Porque não há distância. Então, na hora que emitimos em voz alta o nome completo e o endereço daquele necessitado, os espíritos estão trabalhando ali, né? Não há distância para a ação dos passes. Então, quando há um envolvimento direto entre o doador e o receptor, a potencialização desses benefícios, ela é substancialmente aumentada. Então, o ideal é quando o paciente, o ideal, né, gente? É quando o paciente ele tem consciência do passe, quando ele se prepara para recebê-lo. Então, uma ajuda, né, para ser efetiva, ela necessita do interesse do ajudado. Então, não adianta eu querer falar, né, você precisa de um passe, vamos tomar um passe, se a pessoa não tem vontade, ela precisa. Por isso é importante que conversemos com o necessitado. O nosso trabalho é importante isso, né? Que saibamos, não o problema dele, porque o problema dele, quem sabe, são os espíritos. Nós não precisamos saber qual é a necessidade dele, mas nós precisamos saber que ele tem interesse em ser ajudado. Isso nós precisamos que esse necessitado tenha, interesse. Então, o Jacomelo, ele tem vários livros sobre o passe. Neste livro que eu trouxe para vocês, é o livro Cure-se e Cure pelos Passes. Ele fala que nós podemos tudo, né? Seja pela força da mente, seja pela força do espírito que somos. Ou seja, numa palavra, seja pela vontade, nós podemos tudo. Só que poder, para se transformar em realização, precisa de um outro verbo, que é o verbo fazer, né? Que, por sua vez, precisa do verbo conhecer. Então, é preciso que nós façamos para que o querer aconteça. Então, nesse caso, o fazer, segundo Jacomelo, é esse conjunto de ações que passa pela vontade firme e determinada de realizar a emissão do benefício. Segundo ele, uma concentração mental específica nesse sentido, uma missão, né, amorosa, equilibrada, e, no caso espírita, fé na oração e na ajuda do mundo espiritual. Aí podemos nos perguntar, em relação ao passe à distância, né, sendo ele uma emanação de energia, será que ele não tenderia a se dissipar devido à distância percorrida? Nós temos no nosso passe à distância amigos, né, que recebem o passe de vários locais do Brasil,
vários locais de Minas, que não são daqui de Belo Horizonte, né? Já tivemos pessoas fora do Brasil. Então, será que isso não dissiparia? Né? Será que essas emanações não se dissipariam? Poderia ser uma pergunta, né? Que nós poderíamos nos fazer. E aí o Jacó Melo responde a essa pergunta com muita propriedade. Ele diz que os fluidos emanados à distância, com certeza, eles possuem elementos sutis diferenciados, ou ainda uma textura apropriada para atravessar o percurso, diferente daqueles projetados a curta distância. Por outro lado, também, a ação espiritual na manipulação desses fluidos à distância também deve ser diferenciada, com os espíritos providenciando acondicionamento fluídico compatível para o transporte. Depois, a absorção desse fluido pelo paciente provavelmente será introjetada a partir do centro coronário do nosso chakra, né? E depois distribuído e somatizado e não captado diretamente pelos demais centros vitais. Sendo assim, a distância não funciona como dissipador, o que, por sinal, é registrado na prática. A distância de nada ou quase nada importará no fenômeno. Olha que interessante a ação dos espíritos, meus amigos. Olha todo o processo, não é? De manipulação de fluidos à distância, que tem que ser diferente. A absorção desses fluidos pelo paciente também é feita de forma diferente, introjetada primeiro pelo chakra coronário. Muito interessante, não é? Então, não haverá essa dissipação, né? A distância, nada importa no fenômeno, nada, né? No livro Estudando a Mediunidade, o Martins Peralva nos diz que o socorro através de passe aos que sofrem do corpo e da alma é instituição de alcance fraternal que remonta aos mais recuados tempos. Então, nós ficamos aí, não é? Com essas mensagens maravilhosas desses irmãos, desses companheiros que estudam o passe, de Jesus, que trouxe para nós essa mensagem lindíssima através de Lucas, né? Mostrando para nós que devemos nos levantar e orar e vigiar. E aí, no livro Correio Fraterno, achei uma lição muito bonita, e ela se chama Oramos, e eu acho que ela será a nossa prece final, porque ela diz tudo que a gente gostaria de dizer e de ouvir, né? Está no capítulo 31, Psicografia de Chico Xavier, e é o Espírito Emmanuel. Olha que beleza, amigos. Então fica essa mensagem como nossa prece final, desejando a todos um ano de 2022 de muita perseverança, de muita fé e confiança em Deus, em Jesus e nesses espíritos maravilhosos que nos acompanham nesse trabalho do passe à distância, que nos acompanham na nossa vida, agradecendo a todos aqueles pela confiança, não é? A todos aqueles necessitados que buscam também o passe, e que possamos, todos nós que somos passistas, que trabalhamos, né, que fazemos e desenvolvemos este trabalho, que tenhamos bom ânimo, coragem, perseverança também para continuarmos nesse trabalho tão edificante, nesse trabalho de amor, nesse trabalho fraterno que Jesus nos ensinou, que é o que Jesus sempre trouxe para nós. E que possamos sempre, em 2022, quando estivermos desanimados, dormindo de tristeza, essa maravilhosa analogia que Jesus faz, que possamos nos levantar, que possamos adquirir forças, coragem, amigos, e agradecer pela vida, agradecer pelas provas e pelas dificuldades também que nos fazem nos elevar. As provas não serão retiradas de nós, como nos disse os espíritos no livro dos, como nos disseram, desculpem, os espíritos no livro dos espíritos, mas elas nos farão ter mais coragem, elas serão aliviadas.
como nós presenciamos em vários casos, com nós mesmos, com vários amigos do Passe à Distância. Que continuemos com o nosso trabalho e que todos esses vocês que estão nos ouvindo tenham um ano de muitas bênçãos. Então, Emmanuel nos diz assim: Senhor, não te pedimos isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor, para que lhes confiramos a devida solução, com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio, a fim de que eles aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Que assim seja, fiquem em paz e até o próximo ano. Muito obrigada, meus amigos.